Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou o Ricardo e hoje eu estou aqui diante desse computador escrevendo para você. Desculpa, viu? Eu sei que muita gente escreve carta manuscrita para você, eu sei disso. Você comentou uma vez, mas eu estou escrevendo pelo computador, até porque a minha letra é horrorosa, é um garrancho. E hoje eu achei melhor escrever pelo computador e já mandar para você pelo e-mail. Tá correto o teu e-mail? paulinhoboapesoahistoria@gmail.com. Ricardo, em cima, corretíssimo. Bem, amigo Paulinho Boa Pessoa, então agora você me dá licença, porque eu quero entrar nas minhas reminiscências e na parte mais recôndita da minha memória e me deparo aqui com a sua figura toda feminina, a sorrir enquanto corre, como gosta de correr. Seus cabelos eram desgrenhados, sempre soltos, mostrando a liberdade que ela sempre lutou para ter. Que mulher é assim, diferente do homem, né? Nós homens nascemos livres, Paulinho. A verdade é essa. A mulher não. A mulher luta pela sua liberdade. Ela sempre lutou para ser livre. Conheço essa mulher desde que me lembro por gente. Ela mais velha do que eu, colocava a par as coisas do mundo para mim, abrindo o jogo. E ela dizia: Ricardo, vem cá, escuta, se você quiser vencer o mundo, você terá que ter coragem, possuir coragem. Eu arregalava os olhos, porque naquele raio não existia ninguém que fosse mais medroso que eu. Eu tremia por qualquer coisa mais forte, ou que parecesse mais forte. Ela ria de mim. Ela achava engraçado um menino magricela como eu, e eu era magrinho, com aquele tamanho todo. Eu era alto, eu sempre fui mais alto e magro, né? E eu tremia de medo. De qualquer coisa eu tinha medo, eu temia. E ela ria. Sempre andávamos juntos. Era costume aos olhos dos outros, onde via um, via o outro. E todos achavam bonita aquela união. São como irmãos, né? Diziam todos. Minha mãe enchia meus ouvidos com o conselho para que eu a respeitasse. Filho, vem cá. A mamãe precisa te dar uma aula de cavalheirismo. Todo homem precisa saber respeitar uma mulher, meu filho. Todo homem precisa saber respeitar, tratar uma mulher com muito amor. É respeitá-la em todos os seus direitos. E você tem que saber respeitá-la. Ela é uma moça decente. Viu? Eu compreendia tudo o que minha mãe queria me dizer. E eu sabia o que ela queria dizer em respeitá-la. E mantive o respeito, eu e ela. Nós brincávamos no riacho, onde nós tomávamos banho a tarde toda. Algumas pessoas apareciam lá para se refrescarem. O calor forte, intenso demais, ainda mais quando era verão. Ela exibia sua pele branca naquele short curtíssimo. Eu lembrava da minha mãe quando eu olhava sempre aquele shortzinho dela curtinho, com aquelas pernas grossas que ela tinha, aquelas pernas roliças, aquelas coxas grossas, roliças. Eu me lembrava do que me dizia minha mãe: respeito com ela, meu filho. E aí eu desviava o olhar, sabe? Lembrando do que a mamãe me ensinava. Eu sabia o quanto a minha mãe apreciava os bons costumes e o respeito. Não, eu não quero, Ricardo, nunca o teu nome na boca desse povo, dizia a mamãe sempre no meu ouvido. De fato,
ela devia sentir orgulho, porque de mim só ouvira coisas boas. Não menos que a metade da cidade me desejava por filho, porque eu era muito educado. Mas eu não era educado à toa, eu era educado porque eu tinha aquela mãe. Tornou-se, para mim, até comum tais elogios. Nossa, o Ricardo... Eu às vezes escutava isso. O Ricardo é uma moça. É gozado, né? Às vezes a pessoa, quando quer elogiar um rapaz, um homem, por ser educado, as pessoas dizem, não, fulano é uma moça. E eles diziam isso de mim. Ricardo é uma moça. De tão educado que ele é. Eu me mantinha numa postura sempre de bom moço, exatamente para atender essa expectativa que as pessoas tinham a meu respeito. As meninas, inclusive, elas me olhavam com extrema admiração. As mães dessas meninas faziam gestos alegres quando me viam, tipo assim, faço gosto, né? Se eu for com o Ricardo. Ai. Assim era a minha vida naquela nossa cidade. Meu pai chegou a ter, assim, um determinado nível de importância lá, sabe? Meu pai, ele foi comerciante, dono de um armazém. Meu pai, ele sabia compreender as pessoas, especialmente as mais pobres, né? Meu pai vendia fiado. Meu pai era do tipo dono de armazém que marcava tudo numa caderneta. E às vezes, não acontecia com todo mundo, as pessoas pagavam direitinho, mas às vezes uma família se atrapalhava e não conseguia pagar o papai, e ele compreendia, ele entendia. A pessoa é honesta, não me pagou exatamente porque está passando por dificuldade. Papai era amado. Foi por isso que quando ele resolveu virar vereador, ele acabou eleito, você acredita? Meu pai foi eleito na cidade. Eu me lembro que houve tanta festa, 220 votos. Foi o bastante para que meu pai se tornasse vereador na cidade. Só que papai nem concluiu como vereador o seu mandato. Ele morreu 2 anos depois por pneumonia, 2 anos depois de ser eleito. E eu havia herdado do meu pai essa simpatia da cidade. Seria este mesmo o nome a chamar? Mamãe dizia ser um dom de Deus, esse carisma de atrair tanto as pessoas. Não era simpatia só para mamãe. Mamãe substituía. Simpatia? Não. Carisma. Porque o carisma vem de Deus. Filho, as pessoas são atraídas pelo que é bom, disse mamãe uma vez para mim. E você é bom, mas isso é carisma, isso vem de Deus. Eu adorava passar as tardes inteiras ao lado da Flávia, esse era o nome dela. Sempre elogiava o seu nome, achava bonito, Flávia. E ela retorcia o nariz. Ela não se achava uma menina digna de elogio. Na verdade, ela era muito moleca, gostava de brinquedos de meninos. Isso talvez porque ela era a única filha no meio de mais de 4 irmãos. Todos os irmãos dela eram meninos, todos grandes. E ela caçula. Então ela aprendeu, lógico, só com o irmão, só com meninos dentro de casa ela perdeu. Mas não perdera jamais a sua feminilidade. Aliás, isso aflorava tão naturalmente nela que chegava a ser mais mulher do que qualquer outra. A Flávia era mais mulher do que qualquer outra poderia ser. Sempre era alvo dos xingamentos do vizinho, um senhor gordo, antigo comandante, homem era militar, e esse militar ficou, a não ser alguma coisa da reserva, eu não lembro ao certo se era capitão da reserva, alguma coisa assim. Ele era gordo. E esse senhor tinha um pomar na casa dele. E a Flávia, danada, viu? Aprendeu com os irmãos, né? O que ela fazia? Esse senhor, ela tinha um monte de pé de fruta na casa dele. Era goiaba, jabuticaba, manga, romã, pinha. Vocês conhecem pinha? Então a Flávia, ela ia lá e roubava, sabe? Algumas daquelas frutas. Tinha um pé de mexerica. A mexerica era gostosa. E ela roubava e até me dava alguma dessas frutas. Mas roubava sim, por roubar. E sempre me confessava. Peguei na casa do capitão. Eu entendi aquilo, que ela tem uma forma carinhosa dela me tratar, sabe? Me dando aquela fruta que ela roubava na casa do capitão gordo. E ela se sentia livre assim. Você deveria tentar um dia me ajudar, viu?
viu, Ricardo? A gente vai se atolar de tanta fruta. Você precisa se soltar mais, Ricardo. Ela me dizia, dando um conselho, porque eu era, conforme eu já disse aqui, muito educado, para não dizer outra coisa. Eu queria tanto, ter aquela desenvoltura toda que ela tinha, sorrir daquele jeito. Mas ao tentar, eu via os olhos maternos, os olhos de minha mãe, severos em educação, me repreender. Ricardo, bastava minha mãe dizer o meu nome assim, nesse tom. Ricardo! E eu retrocedia. E aí ela tirava um sarro em mim, a Flávia. Você é filhinho de mamãe. Você vai ficar sempre assim, você vai morrer assim, Ricardo. Deitei em minha cama naquela noite, com os olhos úmidos e um nó na garganta. Eu tive um pesadelo, ao qual eu não me lembro direito, apenas lembro da sensação. Eu acordei gritando, Presságio, diriam os ingênuos. Ao narrar para Flávia o meu sonho, o meu pesadelo, ela virou aqueles olhos altivos e impertinentes e mandou assim na minha cara: perca tempo com um sonho besta, não, Ricardo. Você já tem a vida inteira para se preocupar. Ainda que o modo como ela me disse aquilo não fora nada, como direi, não fora nada sentimental, pareceu-me muito lúcido e fazia todo sentido. Eu tinha a Flávia por inteligente. Ela era. Melhor do que eu, ela era em muitas coisas. Menos matemática. Não. Matemática eu era melhor. Inclusive, ela precisava sempre de uma mãozinha minha. Equação do 2º grau, eu tinha entendido. Eu explicava para ela, me ficava todo orgulhoso. Claro que ela nunca se punha de menos. Desenrolava a lista de coisas que ela sabia fazer muito melhor que eu, e tinha algumas que eu nem sabia fazer. Inclusive, roubar fruta lá no quintal do Capitão Gordo. Aquilo nunca me magoava, ao contrário, eu adorava vê-la naqueles modos rústicos de animalzinho do mato, chiando suas dores. A questão que me fascinava era o fato dela ser sempre ela. Como é que ela conseguia, hein? Como é que ela conseguia? Que personalidade era aquela? Impressionante! Como é que ela conseguia? Ela era sempre ela mesma. Comíamos mangas madurinhas, colhidas no pé. Adivinha de onde? Lá do quintal do Capitão Gordo. A boca ficava manchada de amarelo, né, da manga, e os fiapos atravessavam nos meios dos dentes e mostravam um pouco a liberdade que eu me permitia ter ao lado dela. Eu sentia-me outro com a Flávia, Eu era outro Ricardo. Eu era um outro ser humano capaz de ser feliz com tudo. E ela fazia questão de me transformar um pouquinho a cada dia. Na opinião dela, eu era fechado demais, quieto demais, sério demais. A gente não pode ser assim não, Ricardo. A vida é uma festa e não um velório, ela me dizia, e desatava em risada, dando-me tapinhas nas costas, na cabeça e me fazendo rir também. Aos poucos, a transformação fora acontecendo. Eu já tomava as minhas próprias decisões sem consultar a mamãe. Você não vai pedir para tua mãe isso aí, né? Não, vou fazer. Eu dizia orgulhoso para ela. Eu estava mais autoconfiante. Meu penteado ficou com um ar mais jovem, mais conveniente à minha idade. Minhas roupas também. Eu aprendi a dançar com a Flávia. Não sabia. Aprendi, eu era o quê? Eu era um perna dura. Aprendi a dançar com a Flávia. Punhamos o disco na vitrola naquele tempo. Naquele tempo era disco na vitrola, vinil, disco de vinil. Ela colocava o disco na vitrola e, embalados ao som vibrante, ficávamos horas e horas mexendo nossos corpos no fundo da casa dela. No começo, meus movimentos eram atrofiados, desengonçados e totalmente fora do ritmo. Ainda hoje, quando eu saio para dançar, eu agradeço aqueles dias de aula com a Flávia. Faz-me tanta falta dias como aquele. Nossa, quanta falta faz. Você sabe que às vezes eu estou assistindo aquele Dança dos Famosos e às vezes eu vejo algum artista assim, de corpo bem duro e eu penso assim, ele vai conseguir dançar porque até eu consegui. Eu aprendi com a Flávia, ele vai aprender também com essa professora. Um dia, chegando em casa, a minha mãe, ela postou-se em minha frente e me fez uma pergunta assim, séria. Onde você estava, Ricardo? Onde você estava? Eu respondi, óbvio,
Mamãe, eu estava com a Flávia e vi os lábios de mamãe terem uma leve contorção controlada a tempo, mas não tempo suficiente para eu não perceber. Os olhos de mamãe se estreitaram um pouquinho, uma tosse, ela deu uma tossidinha, mirou de novo em mim e mamãe disse numa voz clara como uma noite de luar: Ricardo, escuta aqui, eu não quero mais te ver com aquela menina. Nossa, minha mãe nunca tinha falado isso, daquele jeito, daquela forma. Aquela menina? Essa expressão em qualquer outra frase seria tão inocente, mas naquela dita pela boca de minha mãe, refletia uma mágoa que eu não pude compreender o porquê. Eu fiz assim: Ô mãe, eu interroguei, mas que pedido mais estranho, mãe? Que pedido mais absurdo? Não tô entendendo. E a minha mãe disse: essa Flávia não é Flávia. Essa Flávia é a desgraça em forma de saias. Disse mamãe assim, com esse ódio, disse encerrando o assunto. Eu dei de ombros e sem entender. A mamãe poderia estar nervosa. Por quê? Porque ela estava um pouco doente por aqueles dias? E outra estava próximo do aniversário de morte do papai. Ah, tá. Acho que era isso. Estava chegando o aniversário de morte do papai. Ela estava triste e estava descontando por alguma razão em cima da coitada da Flávia. Os dias se seguiram, foram de pequenas alfinetadas. Qualquer comentário que se fazia à mesa e mencionasse o nome de Flávia, mamãe fechava o senho, apertava a mão ao garfo e mudava de assunto, deixando assim bem claro o desgosto, ou seja lá o que for, que ela sentia em relação a Flávia. Mas, meu Deus do céu, o que aconteceu? Num jantar, havendo uma repetição da cena e dos gestos, eu não aguentei, eu explodi. Uma avalanche de interrogativas paradas em meio à minha garganta vinham-se a ser posta numa explosão naquela mesa de madeira de tantos anos de uso em casa. O que está acontecendo, mãe? Não estou entendendo essa perseguição com a Flávia, mãe. O que está acontecendo? Mamãe suspirou, fechou os olhos por um instante. Havia um brilho. Um brilho não, havia uma lágrima. Talvez, mas essa lágrima, ela morreu logo. E aí a mamãe falou: seu pai era um ótimo homem, um marido excelente, um pai excepcional. Papai? Mas, afinal de contas, o que meu pai tinha a ver com aquele diálogo com a minha mãe? E aí minha mãe continuou falando: não deixe que ele, onde quer que esteja, se envergonhe de ter um filho perdido. Porque te digo, Ricardo, essa menina ainda vai desgraçá-lo. Você tá ouvindo a tua mãe? Você tá escutando a tua mãe? Ouça o que eu te digo. E eu não vou suportar ver isso, filho. Eu não vou suportar ver isso. Parou. A minha mãe disse isso e parou. E saiu às pressas da mesa. Ouvi a porta, provavelmente do seu quarto, bater. Algo naquele diálogo breve e grave deixou suas marcas. Tanto que Flávia perguntara muitas vezes sobre o que tinha acontecido para eu estar com aquela cara. Que cara é essa, Ricardo? Aquela cara, repeti vagamente. Inventei uma mentira para Flávia, sem colocar nela os meus olhos, porque, eu não sei mentir. Meus olhos entregam. Eu inventei uma mentira para Flávia, mas nem olhei para ela. Sabia que ela me conhecia tão bem para saber que aquilo era mentira, mas ela me respeitou. Entrei no armazém para fazer pequenas compras. Esse armazém que eu entrei tinha sido do meu pai, já havia sido vendido. Então eu entrei no armazém para fazer pequenas compras a mando de mamãe. Havia algumas pessoas pagando os produtos segundo suas necessidades. Quando eu entrei, eu fui alvo de olhares seguidos de comentários, assim, sabe quando você passa assim, a pessoa chega assim, é isso mesmo. Uma senhora gorda de cabelos pintados me fulminou com um olhar de reprovação. Eu me encolhi assim num canto meio atordoado, dei de ombros. Eu era um bom menino e agora, puxa, escutei quando alguém falou: nossa, que decepção esse garoto. Caiu em desgraça. Sempre digo, é melhor educar bem perto da cinta que deixar assim solto. Eu não estava entendendo nada. Cada palavra ouvida, eu não entendia. Parecia que o mundo havia
se estreitado tanto que não tinha mais lugar para mim. Estranho. As pessoas compraram ali naquele armazém, aquela senhora gorda, inclusive pegou o que ela tinha que pegar, pegou e foi embora, virou-se. Achei a atitude das pessoas estranhíssima. Dona Conceição, minha madrinha querida, já tinha muita idade, porém ela era de uma candura, ela sabia repreender com uma leveza sem igual. Oi madrinha, a benção madrinha. No primeiro momento ela me deu um sorriso, Deus te abençoe, e respondeu, não aguentei, e aí eu perguntei para ela, madrinha, o que está acontecendo? Que as pessoas estão assim falando de mim? Ela me ouvia atentamente, a madrinha, e olhando para o relógio dourado do pulso dela. Não era um relógio de ouro, mas de extrema beleza e fineza. Madrinha, só sabe por que o pessoal está falando de mim? Ora, Ricardo, você não sabe porque todos te olham e dizem essas coisas? Perguntou ela com o rosto espantado. Não, madrinha. Sei não. Não me digas que não sabes que a menina está... E parou a frase, olhou ao redor e viu algumas cabeças voltadas quase que imperceptivelmente para aquela direção. E aí a madrinha me falou, Ricardo, é melhor a gente conversar em outro lugar. Eu balancei a cabeça numa negativa clara e direta. Ela entendeu, respirou e disse tudo. Ricardo, no começo era apenas boato. Mas como muitos boatos eram apenas um imaginário de uma pessoa que não tem o que fazer, não houve crédito. Com o tempo, todos notaram as ânsias que Flávia tinha. O volume da barriga dela crescendo. Eu também o notara. Mas ela sempre dizia que era apenas um mal-estar passageiro. E eu acreditava. Nessa hora que a madrinha disse isso, a ficha caiu, porque eu não era tão estúpido assim. E eu senti tudo dentro de mim estilhaçar. Meu Deus, a Flávia está grávida. A Flávia, minha amiga, quer dizer, é mais do que uma amiga, está grávida. Éramos amigos, mais do que isso, irmãos. E ela não pôde nem sequer me confiar essa notícia. Eu tive que sabê-la grávida através de outra. Fiquei sabendo através da minha madrinha. Agora que eu comecei a entender todos aqueles olhares de reprovação à minha pessoa, eu entendi. Todos, sem exceção, todos pensavam que eu fosse o pai da criança que a Flávia estava esperando. Peraí, sempre a respeitei. A minha mãe me ensinou, respeite a filha. Uma mulher merece todo respeito. Eu nunca toquei um dedo na Flávia, nem nos dias em que eu estava sensível à minha natureza. Vocês estão me entendendo? Mas, como nunca me desgrudara dela, ficava difícil acreditar no contrário. Então eu fui àquele nosso pé de paina. Fomos naquela linda paineira e lá eu chorei toda a minha dor misturada àquela notícia dada assim. O fato dela não ter me contado. A minha mãe com raiva de mim por conta de algo que não fiz. Todas aquelas pessoas me condenando. Tudo vinha me doer profundamente. Eu sempre fui um exemplo e ela destruiu isso em nome de uma liberdade que ela acreditava ser possível e não era. Tentei falar com a Flávia. Impossível. Tentei me aproximar da Flávia. Impossível. Ela enclausurada dentro de casa, provavelmente com vergonha, estava grávida. Nunca mais foi à escola, nunca mais foi às aulas, nunca mais entrou no quintal do Capitão Gordo para roubar absolutamente nada. Embora eu tivesse sabido depois que ela tivesse desejo de comer das pinhas do quintal dele. Acho que alguém foi buscar alguma pinha para ela lá, para o filho não nascer com defeito. Com o tempo, Flávia mudou-se, mas não antes de vir a revelação que me inocentou. Antes de partir, ela, Flávia, escreveu uma carta de próprio punho contando tudo. Eu e ele somos amigos, irmãos, apenas isso. O pai da criança que ela esperava era outro, óbvio que era outro. Era Paulo, filho do padeiro de quem ela muitas vezes a mim
ela mencionou gostar do Paulo. A cidade nossa inteira me veio pedir desculpas. Puxa, Ricardo, eu estava pensando que era você. Alguns me pediram perdão, desculpas por palavras, outros por presentes, outros com acenos amigáveis. Oi, Ricardo, o pessoal voltou da cidade a me cumprimentar. Não era uma cidade grande assim. Bom, basta que eu diga que meu pai foi eleito vereador com 220 votos. Mas a mais dolorosa e alegre ao mesmo tempo fora o abraço da minha mãe, que durou um tempo generoso. Deixa eu te abraçar. Foi só o que ela me falou. Deixa eu te abraçar. Ai, deixa eu te abraçar, filho. Ai, deixa eu te abraçar. Foi um abraço feito em silêncio, porque palavras nem sempre dizem o que é necessário. Eu perdoei a minha mãe. Minha vida voltou ao normal no que diz respeito ao convívio social. Eu voltei a ser admirado. Mas quer saber? Um vazio muito grande tomou conta de mim. De vez em quando eu me pegava andando sem rumo nas tardes da nossa cidade também vazias. E quando eu me via, eu estava em frente àquela casa de fachada azul e laranja e lembrava do dia em que ajudei a Flávia a pintar aquele portão de marrom. Pinta direito! Ela gritava comigo. Ela me dava broncas. Pinta direito! Ó, não deixa a tinta cair no chão, senão fica tudo manchado. Faz direito, Ricardo! Eu me lembrava de cada ordem dada por ela. Personalidade dela. Agora, naquele portão marrom tinha uma placa escrito "Vende-se". A casa estava à venda. E ficou por um bom tempo. Até que uma família mudou-se para lá. Eu acabei conhecendo uma outra mocinha da cidade, Clarice. Gostei da Clarice, a Clarice de mim. Namoramos, nos casamos. Eu dou um doce para você adivinhar onde é que nós moramos. Dou um doce. Depois eu vou dar mais coisas que vocês vão saber. Mas vamos ver. Quem se habilita, você que está ouvindo esse relato, essa história, quem se habilita a dizer onde é que eu estou morando? Onde eu moro com a Clarice. 20 anos se passaram após aqueles acontecimentos e eu ainda sinto muita saudade de algumas alegrias gratuitas que eu experimentei. Eu ponho algumas afirmações de Flávia e rio dos resultados. Flávia fora fantástica em todos os sentidos e com ela eu aprendi a sonhar. Soube por acaso, semana passada, e nem sei explicar de que e de que modo. Meu Deus, não é possível. Você tem certeza que é a Flávia? Sim, a Flávia. Mas ela mesma? Ela mesma. Mas morreu como? Nem sei explicar. Flávia viera a falecer. Eu senti uma dor tão grande, mas eu senti uma dor tão grande, que ainda bem que ainda tem a paineira. Eu corri para debaixo da paineira que era nossa, testemunha de nossas desventuras. O vento foi generoso, ventou bastante, e o vento, balançando as folhas da paineira, de vez em quando se desgrudava aquele algodãozinho da paina que voava. Você já esteve debaixo de uma paineira? Então deixa-me explicar, porque eu acho que nem todos já estiveram debaixo de uma paineira. A paineira, ela dá um fruto chamado paina. Esse fruto é verde, e quando esse fruto se abre, sai de dentro a própria paina, é um algodãozinho. Então, conforme o vento bateu na paineira, havia frutas abertas da paina, e aquela paina, aquele algodãozinho saiu voando ao sabor do vento, e cada algodãozinho daquele que voava desenhava no ar um sorriso da Flávia, um momento vivido entre mim e a Flávia. Aquele vento trouxe as nossas risadas perdidas por aqueles campos, bem menos verdes agora, bem menos felizes agora. A minha mulher, a Clarice, depois que ela também soube da morte da Flávia, talvez ela tenha perdido o receio de me dizer que a Flávia foi o grande amor da minha vida. E quando a minha mulher falou isso, eu tinha muito medo de assumir isso. Mas quando ela mesma falou,
Eu fechei os olhos e permiti que as lágrimas escorressem. E não era preciso que eu dissesse absolutamente nada, que eu apenas entendesse que ela de fato foi o grande amor da minha vida. E talvez o que mais me fez sofrer quando eu soube da gravidez da Flávia, todo mundo imagina que foi um alívio eu não ter sido pai, né? Todo mundo imagina que foi um alívio a cidade voltar a me cumprimentar. A minha mãe me deu aquele abraço, tipo, perdão, ela não falou, mas perdão, filho, eu não foi você. A cidade inteira voltou a me cumprimentar. Então todo mundo diz assim, puxa, aquilo deve ter sido, hein, Ricardo? Um grande alívio para você. Não, sinceramente não. Aqueles cumprimentos, aquela volta da amizade, aquele abraço da minha mãe, no fundo, foi a minha grande dor, porque eu queria ter sido o pai do filho que a Flávia esperava. Se isso tivesse acontecido, teríamos ficado juntos. E nada do que previra minha mãe teria acontecido, especialmente daquelas palavras pesadas que a minha mãe dizia a respeito dela. Teríamos ficado juntos, teríamos sido felizes juntos. E quem sabe, ela nem tivesse morrido tão cedo. Tão cedo ela faleceu. O capitão da reserva, que eu chamei de Capitão Gordo, então, ele faleceu. E a casa dele está por alugar, já fechada há algum tempo. Só que eu pedi uma autorização para a família para eu cuidar do quintal. Eu cuido do pé de pinha, da goiabeira, da jabuticabeira, do pé de tangerina, porque tudo isso me faz lembrar que era ali que a Flávia colhia aqueles frutos que eu não tinha coragem de roubar, porque eu sempre fui um medroso. Corajosa era ela. Ela colhia aqueles frutos e dividia comigo as melhores frutas da minha vida. Como eu gostaria de ter colhido tantos outros frutos com a Flávia. Fez parte da minha vida. Foi, como disse a minha mulher, o grande amor da minha vida. Hoje, depois da minha mulher ter dito, eu já não tenho mais medo de assumir. Até disso eu tinha medo. Eu e minha mulher somos felizes. Nós temos um lindo casal de filhos. Mas uma coisa é verdade. Eu nunca vou esquecer a Flávia. E quando a cidade me reverenciou por eu não ser o pai da criança que ela esperava, eu fui o único que chorou escondido, porque tanto eu queria ter sido, tanto.